Bom, boa noite, gente. Vamos começar então mais um estudo nosso, minucioso do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Especificamente, nós estamos estudando o livro de Mateus, já há quase 10 anos. Completamos 10 anos de estudo, dia 18 de janeiro de 2022. E atualmente nós estamos no capítulo 13 do livro de Mateus, e vendo especificamente aquela passagem em que Jesus se retira de Cafarnaum e se desloca até a sua terra, que a gente poderia dizer que é terra natal também, né? Muito embora ele tenha nascido em Belém, ficou lá pouco tempo, né? Ele passou toda a sua parte a sua infância toda e parte da sua vida adulta em Nazaré. Então é para lá que Jesus se dirige, né? Na semana anterior, a gente discutiu a questão da pátria, o conceito de pátria, a perspectiva de pátria dentro de uma visão espiritual e segundo os pressupostos da doutrina espírita, porque o versículo diz que Jesus havia se dirigido para a sua pátria, né? E a gente viu algo muito importante, que é o limite tênue, né? O limite delicado, né, entre o nacionalismo exacerbado, patológico, socialmente nocivo, e o patriotismo genuíno, né? O patriotismo enquanto gratidão pela oportunidade reencarnatória que a gente tem num determinado contexto cultural, num determinado ambiente nacional, né? Que é diferente do culto à nação, né? Em detrimento, em prejuízo dos nossos laços de fraternidade com outras nações. Foi isso que a gente discutiu na semana passada. Hoje, Jesus, né, a gente vai ver o próximo versículo, já com Jesus estabelecido em Nazaré. E o tumulto que começa a surgir, né, a celeuma que começa a surgir entre os religiosos, vamos dizer assim, mais ortodoxos, né, mais puristas, mais implicantes, né, com o Cristo, né, que estava ali de coração aberto para levar a espiritualidade profunda para a sua cidade também. Ele queria também deixar seu perfume de paz em Nazaré, mas Nazaré foi muito resistente. É isso que a gente vai ver nas próximas semanas. Hoje, especificamente, a gente vai ver no versículo 55. Então, Mateus 13, 55. O seguinte: as pessoas ali presentes, né, no Shabat, né, no sábado, né, elas pegam e dizem assim: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Né? Então, na semana passada, Jesus retorna para sua pátria, ele vai até a sinagoga, ele se apresenta no sábado, né? E aí, de repente, alguém começa a olhar para ele e dizer: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Filho da Maria? E aqui nesse versículo tem uma coisa curiosa, que eu sei que muitos de vocês têm curiosidade em relação a isso, que cita o nome dos irmãos de Jesus, né? Jesus era o primogênito da casa, ele era o mais velho, mas ele tinha seus irmãos mais jovens, né? Ao que parece, inclusive, tinha irmã também mulher. Mas aqui citam apenas os homens, né? Que então são Tiago, José, Simão e Judas, né? Então, é só um dado de curiosidade mesmo, porque o que vai importar para a gente nesse versículo é a palavra carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Essa é a palavra que a gente vai focar, né? Que a gente vai dar enfoque. Por quê? Primeiro, vocês vão de convir comigo que poderia ter citado o nome de José também. O pai. Não poderia? O versículo poderia ser assim: não é esse o filho de José? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Se citou o nome da mãe
E o nome dos irmãos, por que não citou o nome do pai? Por que que o evangelista e seus adensadores, né, e os copistas e adensadores do livro, por que nesse versículo, ao invés de colocar o nome de José, do pater da família, por que colocou o nome da sua profissão, do seu ofício, o carpinteiro? Por quê? Cita o nome de todos os irmãos e não cita o nome do pai. Hein? Alguém vai pensar, mas é porque os nomes dos irmãos ainda não tinham aparecido, e José já tinha sido citado lá no nascimento de Jesus, mas Maria também. Por que não ficou, então, o filho do carpinteiro, da dona de casa e dos seus irmãos, aí citava o nome dos irmãos? Por quê? Citou o nome de Maria, por que não de José? Certo? Quando tiver uma anomalia, entre aspas, assim num versículo, aí vai as dicas que eu gosto de dar para o pessoal que da internet que acompanha, que tem grupo de estudo, participa de grupo de estudo também. Quando você tiver uma anomalia dessa, é tipo as anteninhas de vinil do Chapolin Colorado, sabe? Que detectam a presença do inimigo, aí você já fica com elas assim, ó. Opa, tem alguma coisa aqui, a palavra é essa. São estratégias retóricas, porque não existia o negrito, o sublinhado, né? Então, são estratégias retóricas que o evangelista, ou o copista, ou o adensador utiliza para dizer, ei, presta atenção aqui, ó. Tem coisa aqui. E aí, quando isso acontecer, a primeira providência, é lógico, é procurar o sentido da palavra, a etimologia da palavra, a origem da palavra, no original grego. Bom dicionário do grego koiné, né, do grego bíblico. Quem vai orientar, mediar ou participar de um grupo de estudo é bom que tenha. Então você vai lá no grego, vai lá. E aí você vai descobrir que essa palavra, no grego, o texto foi provavelmente escrito em grego. Eu digo provavelmente porque isso é muito certo em relação aos evangelhos de João, Marcos e Lucas. Mas existe uma discussãozinha quanto a Mateus, mas é muito remoto a possibilidade de ter sido escrito primeiro em aramaico. Talvez sim aquele proto-evangelho que é citado lá no Paulo e Estevão, mas o manuscrito mesmo que circulou, né, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, como o evangelho de Mateus, né, o Katamataion, ele foi escrito em grego. E aí a palavra em grego para carpinteiro é o tectonos. Tectonos, que vem de tecton. Aí vem agora um pulo do gato. Você não pode pensar, é uma pena que hoje o Tonzinho não esteja aqui entre nós, né? O Tonzinho, ele é um carpinteiro de ofício, né? Um veterano do ofício, né? Um talento só. Mas você não pode pensar carpintaria na Galiléia do século I como a carpintaria de Minas Gerais no século XXI. Você não pode pensar. Você tem que ir no contexto. E se você for no contexto do que seria um tectonos, né? Na Galiléia do século I, você vai descobrir o seguinte. Sim, era um artesão. Tectons é artesão, né? É aquele que faz com as mãos um trabalho de manufatura, né? A cadeira, o móvel, né? A cadeira, a mesa, o baú, mas faz também, por extensão, o telhado. E agora que vem o pulo do gato que eu falei. Na Galiléia do século I, ele acumulava também as funções de construtor de todo tipo de edifício que existisse.
Ele, além de carpinteiro no sentido estreito da palavra, quem trabalha com a madeira, o artesão da madeira, ele também era o artesão que erguia paredes. Ele era também um pedreiro. Então, o tectonos, né, na Galileia desse tempo, ele era um construtor de casas. Quem construía casas, quem erguia prédios, era o tectonos. Era um pedreiro, carpinteiro, caieiro. Entenderam? Era o construtor. É o que fazia moradia e todos os utensílios de madeira que tivessem dentro da moradia. Era ele. É isso que José, esposo de Maria, pai de Jesus, fazia. Muitas casas, portanto, dos sítios arqueológicos de Nazaré e região, possivelmente foram feitas por esse tectonos, por esse carpinteiro. Eu vi casa lá que talvez Jesus tenha feito. Porque o primogênito, e aqui a gente vê a sequência de filhos, também é uma maneira subliminar do evangelista dizer, ele era o primogênito, ele tinha irmãos, ele não era só um unigênito, que é a diferença, filho único de filho mais velho. Ele não era unigênito, ele era primogênito. Vinha uma sequência de outros filhos do mesmo carpinteiro depois dele. Mas quem assume o ofício do pai, quem assume a oficina do pai, é o primogênito. Entenderam? O filho do carpinteiro. Tá, tudo bem. A gente vai entender primeiro o carpinteiro de Nazaré, Youssef, né? O José, o nome de Jesus era Yoshua ben Youssef, né? Jesus, o filho de José. O seu sobrenome era o nome do seu pai, Ben Youssef. Então, esse carpinteiro é o carpinteiro histórico, o genitor do vaso físico de Jesus, né? O esposo da Maria. Mas o fato do evangelista não ter usado o nome desse carpinteiro, e sim o seu ofício, quer dizer que ele quer transmitir uma informação a mais, que diz mais respeito ao ofício do que ao nome dele. Quando a gente pensa numa perspectiva cósmica, planetária e extraplanetária, terrena e extraterrena, quem é o grande construtor das casas? Planetas são casas, galáxias são casas, sistemas solares são casas, estruturas mentais são casas. Quem criou? E o corpo físico é uma casa? É uma casa. Um tabernáculo, uma tenda, uma casa provisória, né? Então, quem é o construtor, o tectonos de todas as casas planetárias, de todas as casas orgânicas e de todas as casas mentais? Deus. Oh! O filho do carpinteiro é o filho de Deus. Mas não é qualquer filho de Deus. Porque o versículo cita outros filhos do carpinteiro, outros filhos de Deus. O que ele tem de diferente dos irmãos? Ele é o primogênito. É o que veio antes. É o que herdou o ofício do pai. O ofício construtor do pai. É o que é um tectonos como pai. Entenderam? Porque Jesus também é artífice de planeta. Jesus também é um planejador e executor de estruturas orgânicas.
mais primárias, unicelulares, simples, né? E complexas, pluricelulares. Ele é o filho do carpinteiro, é quem herdou a oficina. Ele que dirige, quem manda na oficina. Quem mandava em Nazaré, na oficina de José, era Jesus, não os irmãos. Os irmãos poderiam até colaborar com ele na construção de uma casa, mas quem comandava era ele. Quem arquitetava era ele. Quem planejava era ele. Quem distribuía funções era ele. Quem dizia a hora de começar e a hora de parar o serviço era ele. Então isso também se dá quando a gente pensa uma escala maior. O planeta Terra. É a oficina construída por Jesus como primogênito de Deus e onde ele construiu tudo mais. Certo? Entenderam o filho do carpinteiro? Agora, o interessante é que essa fala do evangelista, de que ele, né? Fala do evangelista não, dos concidadãos, né? Dos outros nazarenos da cidade, quando que se espantam com Jesus e dizem, mas esse não é o filho do carpinteiro? Isso se dá no momento em que Jesus vai até a sinagoga e lê um trecho de Isaías em que ele diz, eu sou Messias. A profecia da vinda do Messias se cumpre aqui hoje. Eu sou Messias. Eu sou o filho do primogênito do carpinteiro. Eu sou o gestor da oficina. Eu sou o construtor. Entendeu? Não é por acaso. Hoje, então, nós vamos falar dessa função do primogênito quando assume os negócios do pai. Do jovem carpinteiro quando assume a carpintaria do veterano carpinteiro. Para sustentar, orientar e educar os seus irmãos mais novos, porque ele é o primogênito. Estamos falando de cultura hebraica, mas também estamos falando de estrutura planetária. Entendeu? Nós vamos falar disso. Quem manda na carpintaria é o filho primogênito do carpinteiro. Quem manda no planeta Terra é o filho de Maria, irmão de José, Simão, Judas. Jesus. O filho do carpinteiro. Tá certo? Vamos lá então? Ó, primeiro nós vamos recorrer a um livro fruto do trabalho de Allan Kardec, que a gente usa pouco, né? Que é a obra póstumas, as obras póstumas de Allan Kardec, né? Lá na primeira parte, no capítulo 9, intitulado Estudo sobre a Natureza do Cristo, que é mais ou menos análogo àquele mesmo capítulo do livro A Gênese, né? Tem lá o item 9, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Que são dois conceitos bíblicos, né? Que a gente não pode misturar, não são a mesma coisa. Referem-se à mesma pessoa, mas não significam a mesma coisa, né? E aí nesse texto diz assim, digamos que Jesus é filho de Deus, filho do carpinteiro. Como todas as criaturas, como os seus irmãos, que ele chama a Deus Pai. Como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. Então, pegando nosso versículo, os irmãos são tão filhos do carpinteiro quanto Jesus. São amados pelo carpinteiro tanto quanto é Jesus. Até aí tá claro, né? Nós somos tão filhos de Deus quanto Jesus. Somos tão amados por Deus quanto Jesus.
É o filho bem amado de Deus, e aí a ideia aqui não é dizer mais amado, mas é um carinho especial, diferente. Por quê? Tendo alcançado a perfeição, que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Tendo alcançado a perfeição, ele se torna mais próximo de Deus, mais chegado a Deus. Então, toda família tem isso. Tem um dos filhos que é mais grudado no pai, não é? Quando o pai vai no futebol, é ele que gosta de ir com o pai. O pai vai trabalhar, ele pede para acompanhar o pai. De noite ele pede para dormir com o pai. Pai, posso dormir com você? Pai, é aquele grudinho do pai. Outros irmãos não são tão chegados. É lógico que quando o pai precisa pedir um favor, precisa confiar uma responsabilidade maior, o pai vai se sentir mais à vontade, mais confortável em transmitir essa responsabilidade para esse filho. Cuide dos seus irmãos por mim. É natural. Não é que ele ama mais esse do que os outros. É que ele tem mais intimidade, cumplicidade, proximidade com esse do que com os demais. Porque esse filho se parece mais com ele do que os demais. Acredita nos valores, nas crenças, nos ideais dele. E não necessariamente os irmãos. Jesus, pela sua perfeição, é mais chegado com Deus. É mais próximo de Deus. Tem mais cumplicidade com Deus. E, consequentemente, Deus delega mais responsabilidade para ele. Confia mais nele. Entendeu? Isso é que é o Filho de Deus. Olha, continuando o mesmo texto, Obras Póstumas. Ele se diz filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. Então, a questão do filho único, da unigenitura, não é no sentido de que ele é realmente um. Não, todos somos filhos de Deus. Mas para cada planeta é um Cristo. É tipo Highlander, você lembra do Highlander, que filme? Só pode haver um. Quem lembra desse? Sessão da tarde. Então, só pode haver um. Entendeu? Essa unigenitura é nesse sentido. Cristo é um. Muitos anjos celestiais, muitos imediatos do Cristo, espíritos de grande pureza, mas gestor do negócio do Pai, filho primogênito do carpinteiro, é um só. Mesmo quando tem gêmeos. Gêmeo não nasce os dois ao mesmo tempo. A história de Esaú e Jacó mostra isso. A luta entre os dois ali pela sua primogenitura. Não é assim? Primogênito é só um. Cristo é só um. Correto? Então vamos agora avançar, que hoje a gente tem muita coisa. O que mais nos interessa nesse estudo sobre a primogenitura de Jesus, né, é entender quais são os atributos de um primogênito, de um carpinteiro que assume a carpintaria do pai. Quais são as virtudes? E dos textos, pelo menos os textos do Novo Testamento, né, do que mais abrangem essas qualidades, é a carta de Paulo. A carta aos Colossenses, no capítulo 1, ali os versículos entre 15 e 20. Porque lá Paulo vai dizer primeiramente assim, sobre Jesus, né? Ele vai dizer assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É a imagem do Deus invisível. Isso é de uma poesia invejável.
Porque se o Deus é invisível, ele não tem imagem. Concordam? Se o Deus é invisível, ele não tem imagem. Como é que ele pode ser imagem do invisível? É porque não é uma imagem fisionômica. É uma imagem espiritual. A semelhança de Jesus com Deus é na virtude, nas qualidades. Ele é um espelho e Deus é a luz irradiada. Nenhum outro espelho na terra é tão polido, tão limpo, tão translúcido, a ponto de refletir com tanta fidelidade a luz que recebe. Entenderam? A gente é fosco, embaçado. A gente é embaçado, sabe? Sabe, fulano é um fulano embaçado. A gente é embaçado. Então, quando a luz bate na gente, quando a luz de Deus chega na gente, a gente reflete uma claridadezinha, assim, que é uma coisa mais vulto, né? Um sombreado, meio fosco. Em Jesus, não. Quando a gente vê Jesus, a gente está vendo Deus. Tamanha a competência que ele tem em refletir, projetar para os seus irmãos a luz que ele recebe de Deus. As virtudes e as qualidades que a presença viva de Deus propõe para o espírito dele. E é por isso, por ter essas qualidades, que ele é o primogênito de toda a criação. Pensando na perspectiva terráquea, né? Ele é o primeiro espírito. Porque quando ele começa a construir o orbe, ele já era Cristo. Pensa nisso, gente. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. A sua estrutura geológica. A sua população biológica, a vida, os primeiros organismos unicelulares, os primeiros protozoários, surgem na Terra há 1 bilhão e meio. O Homo sapiens vai surgir mais ou menos em torno de 50 mil anos, por aí. Entre 100 e 50 mil anos, começam ali, né, outras expressões de hominídeos, para depois surgir o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Pensa. Então, quando a Terra vai formar sua estrutura geológica há 4 bilhões e meio de anos atrás, um espírito puro, crístico, é nomeado, é designado pela Assembleia de Cristos do nosso sistema solar, porque cada planeta tem o seu, para formar uma estrutura planetária, formar estruturas orgânicas, acolher espíritos e conduzi-los dentro dessa estrutura orgânica, até que estes adquirissem uma perfeição mínima, saíssem do estado hominal para o angelical. É o espírito do qual nós estamos falando. É o primogênito. A Terra hoje tem uma população aproximada de 7 bilhões de encarnados. 7 bilhões de encarnados. Olha o que eu vou dizer.
O Emmanuel diz que existe também uma população desencarnada que é muito maior que a encarnada. Então, juntando tudo, encarnados e desencarnados, o Emmanuel ele fala numa população planetária de espíritos matriculados nessa escola planetária que gira em torno de 28 a 30 bilhões de espíritos que estão evoluindo nesse orbe há muitos e muitos milhões de anos. Fora aqueles que para cá emigraram, né? Exilados, cooperadores, que vieram de outros orbes. Nós estamos falando de espíritos vinculados à Terra mesmo, que iniciaram a sua caminhada evolutiva aqui. Vislumbraram isso? 28 bilhões de espíritos? Agora pensem que cada um desses espíritos teve várias encarnações. Já encarnações nominais. Nós vamos desconsiderar os reinos inferiores. Encarnações como homens. E que todas essas encarnações humanas tiveram nomes. Realizaram isso? 28 bilhões de espíritos, cada um com inúmeras reencarnações, e em cada encarnação teve um nome. Jesus conhece cada nome que cada um de nós tivemos em cada encarnação. Uma vez eu vi uma entrevista muito bonita, né, do Darcy Ribeiro, ele contando quando ele trabalhou, né, com os caiapós, trabalhou décadas com os caiapós, e ele falou na entrevista de um cacique caiapó que conhecia a genealogia dele mais de 400 nomes de ancestrais, que ele falava de cor dos ancestrais. A Juju, outro dia, foi perguntar para ela o nome do bisavô dela, não sabia. Não sabia disso. Não é, Juju? Sabia mais de 400 nomes de ancestrais. O cacique Caiapó. O nosso Cristo conhece cada um pelo nome atual e os nomes anteriores. Luiz, por que você está falando dessas habilidades de Jesus? Porque às vezes a gente acha que está sendo esquecido. Porque a gente, às vezes, cai na tentação sombria, escura, de achar que ele se esqueceu de nós. Gente, ele só faz isso. Ele não... A gente, além do trabalho profissional, a gente acha um tempinho para ver o Dança dos Famosos. Eu sou implicado com o Dança dos Famosos. Para ver o Dança dos Famosos, para ver o Campeonato Brasileiro, para brigar com o grupo da família no WhatsApp, para comer, para dormir. Jesus não faz outra coisa há 4 bilhões e meio de anos que não seja cuidar desse planeta. 24 horas por dia. Desde que ele começou, que ele pôs a Terra para rodar em torno do Sol e em torno de si mesmo. E foi ele que pôs. Quando ele deu a corda no relógio, sabe? Na hora que ele deu a corda no relógio e pôs essa terrinha para girar na rotação e na translação, ali começou a contar os dias desse planeta. Ele começou a cuidar desse orbe ali e não parou mais. Porque foi ali que o carpinteiro, pai, entregou para o carpinteiro filho a oficina e falou: é sua e dos seus irmãos. Mas quem manda é você. O arquiteto é você. O gestor é você.
Vamos continuar? Ainda estamos na carta de Paulo, hein? Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Continua Paulo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Subexistem. Existem em Deus e subsistem por Jesus. Entendeu? A gente respira em Deus. Mas quem pega a gente pela mão e atravessa na rua para levar na escolinha é Jesus. Entendeu? Essa proximidade, né? Essa possibilidade de humanização que Jesus nos ofereceu quando ele encarna, isso é de uma ternura enorme, porque ele é tão grande que sem essa encarnação até os 30 e poucos anos, na Palestina do século I, a gente não seria capaz de concebê-lo. Ele se apequenou, ele se reduziu, se humanizou, para que a gente desse conta do amor dele. Continua Paulo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência. Então vamos devagar. Cabeça do corpo, rosh. Palavra em hebraico, rosh. O líder. O braço tem uma função, o pé tem outro, o joelho outro, o ombro outra. Mas quem comanda é a cabeça. Se a humanidade, ou mais especificamente, como diz o Paulo aqui, a assembleia religiosa, né, a comunidade cristã é um corpo, o catolicismo é um braço, o espiritismo é outro braço, o protestantismo é outro, o hinduísmo é outro, o budismo é, sabe? É o tronco. Mas quem comanda o Rosh é o Cristo. Não é o cristianismo, é o Cristo. Porque o Cristo não tem religião. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o líder de toda organização espiritual do planeta. Ele é o nosso sumo sacerdote. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude. Plenitude é completude, ele é completo, integral. Ser pleno é não faltar nada. Entendeu? A gente ainda tá meio mal acabado, sabe? A gente é meio mal acabado. Faltam as partes. Jesus é pleno. Ele é completo. Ele é inteiro. Acabou. Ali a obra acabou. Jesus é o nosso sábado. Na linguagem bíblica, o que Deus fez do sábado? Descansou? Mas no sentido de encerrei o serviço. Jesus é o sábado. Quando o Espírito chega ali, o serviço acabou. Ele continua evoluindo, mas está completo. O resto é acessório de fábrica, sabe? Avulso, né? O seu Murilo que entende isso. Negócio é, você vai incrementando a máquina, mas tá pronto, não falta mais nada. O básico, né? O combo tá ali. Jesus é pleno. Bom,
Falamos das suas qualidades. Agora vamos ver das suas atividades. Então nós vamos lá no livro Instruções Psicofônicas, não canso de dizer, um daqueles 2 livros extraordinários da psicofonia de Chico Xavier, né? Que é Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Então a mensagem do Bittencourt Sampaio, no capítulo 67, intitulado O Cristo está no leme. Acho que não precisa ler mais a mensagem não, né? Só o título já deu, né? O Cristo está no leme. Mas vamos ler a mensagem. Vamos ver a comunicação de Bittencourt Sampaio. Ó, Cristo, no centro da edificação espírita, é o tema básico para quantos esposaram em nossa doutrina o ideal de uma vida mais pura e mais ampla. O tema básico. Então, gente, há um tempo atrás, os meninos de mocidade me procuravam, em outras cidades, inclusive, procuravam assim, e aí, o que a gente estuda na mocidade? Na juventude espírita aqui? Aí eu falei, não, tem que ver o interesse de vocês. Aí eles vieram com a lista de interesses, para eu analisar. Congelamento de corpos, vida em outros planetas, aí aqueles temas picantes, né? Pena de morte, aborto. Falei para eles, primeira coisa que eu falei assim, cadê Jesus? Em qualquer ambiente de estudo espírita, o tema básico é Jesus. Jesus. A evangelização da criança não precisa estudar outra coisa. Parábola de Jesus, discurso de Jesus, frase de Jesus, a vida de Jesus, 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 Jesus. É o tema básico. Aí você estudou Jesus na infância, na juventude, você está bem estruturado, bem embasado, bem fundamentado para fazer o que na vida adulta? Continuar estudando Jesus. Porque Jesus é a laranja que não vira bagaço. Você chupa, chupa, chupa o suco, é suco, 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 e a laranja não acaba. Outro dia eu peguei um coco aqui de casa, tem um coqueiro aqui, meu amigo. Um coco docinho, você sabe que beleza. Peguei o coco, e eu e o Chico sentamos no chão, falei, Chico, vamos tomar coco? Aí, água de coco, aí nós sentamos no chão, e eu e ele tomando água de coco. E o coco não acabava, a água. É Jesus. A essência do Cristo é inesgotável. E a nossa sede também. E a nossa necessidade também. Daí, o Bittencourt Sampaio começar essa mensagem dizendo que no centro de edificação espírita, Jesus Cristo é o tema básico. Continua Bittencourt Sampaio. Espíritas, aí ele, com exclamação, hein? Está conclamando. Espíritas, como Allan Kardec, retomastes o facho resplendente da Boa Nova, que jazia eclipsado nas sombras da Idade Média. Então, a finalidade da codificação kardeciana é tirar as sombras, o nevoeiro, a neblina, e evidenciar a luz de Jesus Cristo. Precisamos estudar Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, Livro dos Médiuns.
a Revista Espírita. Para quê? Para entender melhor Jesus. Para entender melhor Jesus. Porque entender mais ou menos Jesus é pior do que não entender. Porque o que não entende Jesus simplesmente diz, eu não acredito e não se mete no assunto. Mas o que entende mais ou menos, pensa que entende. E fala besteira. E faz besteira. Usando Jesus como álibi. Continua ele. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Então, olha só. Existe o mundo antigo e o mundo novo. O mundo antigo é aquele mundo virginal, aquele mundo que não tinha nada e que Jesus começa a construí-lo a partir da formação geológica, das camadas geológicas, dos oceanos, da nossa atmosfera, da estratosfera, das camadas gasosas em torno do orbe, dos núcleos proteicos, das estruturas orgânicas, dos seres em evolução biológica. Isso é um mundo antigo. Depois, o desenvolvimento do princípio inteligente nos reinos inferiores, até atingir a racionalidade no estado hominal. Depois, os erros e os enganos dessa racionalidade hominal, até a despertar para a luz do sentimento. E aí começa o início do processo de aperfeiçoamento do sentimento. Isso é mundo antigo. E paramos onde estamos hoje, certo? Só que nesse processo de humanização da Terra, a gente danificou a casa planetária e danificamos a casa mental. O que é o mundo novo? É um mundo de reconstrução. É um mundo em que a gente vai tentar reconstruir a casa planetária, os oceanos, os rios, as florestas, a fauna. Vão tentar recuperar as lesões que nós provocamos na estrutura do planeta e reconstruir a nossa casa mental. Cheia de trincas, rachaduras, mofos. Então, por isso, o Bittencourt Sampaio diz essa frase. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz cooperando, operando com o Senhor na construção do mundo novo. Construção do mundo novo é a reconstrução do planeta Terra e da humanidade. Quem que eu quero ser dentro dessa oficina? Aquele irmão menor, bagunceiro, que some com o martelo quando o pai mais precisa? Ou quero ser aquele que o pai ou o irmão mais velho fala, pega o serrote para mim e eu tô pronto lá para ajudá-lo? Quem que eu quero ser? Um cooperador ou um atrapalhador? E fechamos, então, essa leitura com Bittencourt Sampaio dizendo assim, não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Mas enquanto mastros tombam, oscilantes, e instalam vigas mestras, os gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. Então, olha que coisa maravilhosa. Você está no meio de uma tempestade, em mar revolto,
num barco de madeira, certo? Só que o capitão, quem está no leme, também é carpinteiro. O capitão, quem conduz o barco, pode quebrar o que for no barco que ele reconstrói. Porque ele é carpinteiro e o barco é de madeira. Jesus está no comando, ele está no leme, ele está no comando da embarcação. Ele está no comando da embarcação. Não estamos à deriva. Não somos náufragos. Somos tripulação. Reclamona. Que queixa. Mas somos tripulação. Estamos embarcados. E esse barco tem comando. Ó, vamos agora para o livro Boa Nova, onde Humberto Campos, no capítulo 11, narra o famoso episódio do Sermão do Monte, né? Do encontro de Mateus com outros irmãos que tinham lá suas limitações familiares, psicológicas, físicas, né? Mateus menospreza eles, e depois vai conversar com Jesus, falando assim, olha, esses irmãos não serviam para nada, eles vieram querer colaborar, eu dispensei eles. Aí Jesus falou, eu não devia ter feito isso. Mas mestres eram pobres, ignorantes e doentes. Pobres, ignorantes e doentes. Não seria melhor que a gente tivesse na equipe gente rica, culta e saudável? Jesus questionou, por quê? O argumento de Levi, de Mateus é, porque são esses que governam o mundo. Não seria interessante a gente ter sob a nossa influência aqueles que governam o mundo? Sabe qual que é a resposta de Jesus, gente? Vamos ler a resposta de Jesus. Ele joga aquele zoião dele de Cristo no zóio do Mateus, acho que arregalou assim, ó. Sabe? Faiscou. Sabe? Mateus deu uma murchada, sentou na cadeira. Jesus olhou bem no olho dele e falou assim: quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. Mateus, quem governa o mundo é Deus. Não é o Biden, não é o Macron, não é o Bolsonaro, não foi Dom Pedro II, não foi Napoleão, não foi Júlio César, não foi Winston Churchill, não foi o Abraham Lincoln. Quem governou, governa e sempre governará o mundo é Deus. Ele é o carpinteiro. E o gerente é o primogênito dele, o filho do carpinteiro. Continua Jesus falando para Mateus. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarrilhando suas armas exteriores.
Levi, vamos fazer de conta que hoje todos os partidos políticos, todos os chefes de Estado do mundo se predispusessem a servir o evangelho. A primeira coisa que eles iam fazer é pôr na mesa suas armas. A primeira coisa que um desses chefes de Estado ia dizer para Jesus é: mestre, eu ponho à sua disposição o meu exército. É a primeira coisa que eles iam dizer. À sua disposição está o meu exército. Continua Jesus. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Porque uma coisa é chegar o centurião, que tinha lá o seu bem-amado servo, doente, à beira da morte, ele chegar lá despido de suas medalhas, de sua empáfia, de seu galardão, se apresentar como vencido, como humilhado, e dizer: salva quem eu amo. Outra coisa é chegar com suas 3, 4, 5 estrelas, fardado. É o seguinte, senhor, vim aqui para oferecer o meu exército. Entenderam? Jesus está falando disso. E ele continua, diz mais. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e, logicamente, prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construções de jardins maravilhosos. Mateus, esse povo pensa que que governa o mundo, mas eles não governam nem a si mesmos. São desgovernados. Eles não têm autocontrole. Como é que controlam alguma coisa? São descontrolados. Eles só têm acelerador. Não tem volante, não tem embreagem e não tem freio. Não sabem parar quando preciso, não sabem reduzir a marcha quando preciso, não sabem dar direção para a sua energia. Eles só sabem avançar, 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 levando tudo que tem na frente no peito. São máquinas descontroladas. E aí ele está dizendo para o Mateus, em que esse pessoal será útil? Gostou do útil? Em que eles vão ser úteis? Para o evangelho em nada. Para o evangelho em nada. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista.
Eu acho que Jesus sabia que um dia ia ter CPI no mundo. Desde que cada vencedor se julga no mundo com mais soma de direitos e de importância. Mateus, esses aleijados, cegos, doentes, que te procuraram, eles não se acham importantes. E por isso são. Porque não se acham importantes, são importantes. Agora, aqueles que se acham importantes, são desimportantes. Porque não tem a virtude maior. A virtude máter para quem quer crescer. A humildade. Ó, para a gente agora avançar, já encaminhando para o final, nós vamos então lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 24, O Espiritismo e as Grandes Transições, no item 7, intitulado Jesus. E lá o Emmanuel começa dizendo assim: convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças. Mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Ó, vamos convir que a tarefa do Espiritismo é dificílima, mas é urgente, indispensável. Porque se o mundo estiver somente nas mãos destes desgovernados, vão pôr fogo no planeta. Gente, durante a Guerra Fria, a quantidade de ogivas nucleares que o bloco socialista e o bloco capitalista produziram somadas, seriam capazes de detonar, pulverizar a massa do planeta 3 vezes. Destrói, faz o planeta de novo. Destrói, faz o planeta. Se o carpinteiro sair da carpintaria, por 1 minuto, essa turma põe fogo na carpintaria. Mas aí o Emmanuel pega e diz assim: Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas essas expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Olha, Jesus é o único diretor do plano das realidades imortais. Os comandantes do mundo, os generais do mundo, os presidentes do mundo, os reis do mundo, as potestades, comandam um plano mortal. Mas quem comanda o plano imortal, o plano espiritual, é Jesus. Então, quem tem na mão o botão verde e o botão vermelho, você sabe o que é o botão verde e o botão vermelho? Não sabe, não? Botão verde é assim, encarna. O vermelho, desencarna. É um controle remoto. Aí Jesus aponta para Luiz e fala assim, desencarna. Aí aponta para um espírito no plano espiritual e fala, encarna. Quem manda mesmo é quem tem o poder de tirar o jogador e botar ele em campo, a hora que ele quer. É esse que manda. Tem um jogador lá no meio do campo, do time, com uma faixa aqui no braço, que o pessoal chama ele como? Como é que é no futebol? Como é que é chamado o jogador que tem uma faixa aqui? De capitão. O capitão tá lá, gritando com os colegas, pensando que manda. Mas o capitão não manda nada. Quem manda é quem tá fora do campo, fora do plano físico, e fala, vem pro banco, fulano, vai aquecer, você vai entrar. É quem escala o time.
É esse que manda. O capitão não manda nada. E se ele começar a atrapalhar os colegas, sabe o que o técnico faz com o capitão? Tira sua abraçadeira e passa pro seu colega. Vem pro banco. Você está mais desgovernando do que governando. Você está mais atrapalhando do que orientando. Ó, e para a gente encerrar essa lição do Caminho da Luz. Aliás, é incrível, ó. Que resultará desse conclave? É uma coisa incrível. Eu vou ler um pouquinho antes. Eu tô meio atrapalhado com isso aqui porque é uma informação meio forte. Olha só. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do mundo. Então, sabe o que está dizendo aqui? Que aquela comunidade que se reuniu no sol para decidir sobre a encarnação ou não de Jesus, que é mencionado no livro A Caminho da Luz, nesse ponto do livro, o Emmanuel está dizendo que nos nossos dias, ninguém sabe o dia, hora, não sabe, mas nos nossos dias, ela vai se reunir de novo para dar um veredito sobre o que fazer com a humanidade. E aí o Emmanuel completa o parágrafo dizendo assim: o que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Só que o Emmanuel dita o Caminho da Luz na primeira metade do século XX. E agora nós já estamos na primeira metade do século XXI. E eu acho que os anos de 2020 e 2021 já nos permitem dizer que nós hoje sabemos o que foi decidido naquele conclave. Ou não? Acho que a gente já... É só ligar o Record News, Globo News, Band News, não sei o que News, que a gente vai saber o que foi que eles decidiram sobre a humanidade, né? É só você pôr a mascarinha antes de sair de casa, sabe? A máscarazinha, né? Que ali você... Ah, já sei o que foi que eles decidiram pra gente, né? Tá claro agora. Agora, então, só Deus sabia. Mas agora todo mundo sabe. Até quem finge não saber. E para a gente poder encerrar, nós vamos então para o livro Emmanuel. O livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, capítulo 2. Olha que coisa incrível. A ascendência do Evangelho. E o Emmanuel, ele começa esse texto dizendo assim: Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Olha que coisa incrível. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Se vai ter vírus, se não vai ter. Se vai ser pandemia, se não vai ser. Se vai ter vacina, se não vai ter. Quem vai pondo as cartas na mesa é Jesus. E quando a consciência disso bate aqui, ó, com força, você respira calmo e diz assim pro seu coração, machucado, cansado. Você diz
calmamente para si mesmo. Ele está no leme. Quem governa o mundo é Deus. Até a semana que vem, gente. Beijão para todo mundo.